bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre o seguinte assunto: aposentar-se com sabedoria. Você deve saber que o mundo inteiro torna-se grisalho. O Brasil não é exceção. Hoje temos milhões de brasileiros que estão nesta fase da vida da pré-aposentadoria ou da aposentadoria. E para que você tenha uma aposentadoria saudável, uma aposentadoria feliz, uma aposentadoria abençoada, eu gostaria de lhe fazer algumas recomendações, pelo menos 10. E eu creio que você haverá de refletir sobre elas, porque se você refletir sobre elas e também agir, você poderá ter uma vida na sua aposentadoria, no período, no ciclo de sua aposentadoria, verdadeiramente feliz. Vamos então às minhas recomendações. A primeira delas: certifique-se de que verdadeiramente deseja aposentar-se. A esse respeito, é bom você não confundir a sua insatisfação pessoal, a sua descrença na corporação ou empresa onde trabalha, ou até mesmo no estresse que as empresas atualmente provocam, que você tente acelerar a sua aposentadoria. Pois você, se tomar uma decisão errada, poderá pagar um altíssimo preço. Deixe-me ilustrar. Recentemente escrevi sobre este assunto e citei o caso de uma executiva, ou melhor dizendo, de um executivo, que queria se aposentar a todo preço em função do cansaço, das demandas, das exigências de sua organização. Só que ele não pensou o que poderia acontecer após a sua demissão. As pessoas, os seus colegas, pediram para ele não se aposentar. Disseram que era muito cedo para ele desfrutar de uma aposentadoria. Mesmo assim, ele pediu a sua demissão e se aposentou. Meses depois, ele estava se sentindo isolado, estressado, infeliz. Só que ele não podia voltar atrás. Daí porque a minha recomendação: certifique-se de que verdadeiramente você deseja aposentar-se, porque esta é uma decisão racional e não emocional. O segundo ponto: eu sugiro que você planeje a sua aposentadoria de maneira meticulosa, cada detalhe, não apenas a parte financeira, mas a parte física do seu corpo, a parte mental, a parte socioemocional, a parte psicológica, a parte espiritual, a parte familiar, entre tantos e tantos outros itens. Pois, se você não planejar, volto a repetir, você poderá pagar um altíssimo preço. Recentemente vi uma pesquisa que foi anunciada na Rede Globo de televisão, em que aquela matéria dizia que 90% das pessoas ou dos brasileiros tinham medo da aposentadoria. E por que tantos têm medo da aposentadoria? Porque eles não planejam. Nós somos um povo imediatista, nós não sabemos planejar o futuro, nós não sabemos planejar o próximo dia. Daí porque, se você não planejar a sua aposentadoria meticulosamente, você haverá de pagar um preço altíssimo e se arrepender amargamente. Vamos ao terceiro ponto. Certifique-se que tem os recursos necessários para ter uma vida digna no período de aposentadoria. O que é isso? Eu sugiro para os meus clientes, até porque desde a década de 80, 1986 aproximadamente, eu aconselho executivos preparando-os para a aposentadoria. E costumeiramente eu digo que eles devem ter uma remuneração mensal de pelo menos 80% de seus ganhos. 80%. Se você ganha 20 mil reais, na sua aposentadoria você deveria ter um salário líquido ou uma pensão líquida, ou seja lá o que for, em termos de rendimentos, que equivale a 16 mil reais ou 80% do seu ganho normal quando você trabalhava.
Isto aqui é muito importante para você. Para quê? Para que você não venha depender dos seus filhos, não venha depender das suas filhas, para que você não venha a ter necessidades financeiras. Então, é extremamente importante este ponto, esse ponto. Para você ter uma vida digna no período, no ciclo da aposentadoria, você precisa ter uma remuneração digna. E ela pode vir de qualquer coisa, de investimentos que você faz, de casas que você tem e recebe aluguel, ou apartamento, ou escritório, ou empreendimentos, qualquer coisa. Mas é importante que você estabeleça como seu plano de voo, você ter pelo menos 80% de rendimentos mensais. Uma quarta questão é, tenha um bom plano médico. Hoje você sabe, se você não tem um bom plano médico, e se eventualmente você vier a sofrer de um mal qualquer, você sabe que você vai morrer nas filas dos nossos hospitais do governo. Deixe-me dar um exemplo. Atualmente eu tenho um cliente, um diretor de empresa em transição de carreira. O seu pai mora no Nordeste e o seu pai descobriu que ele tem câncer nos seus pulmões. A sua mãe está com Alzheimer e ele precisa comprar uma injeção que ele toma mensalmente, um remédio que ele toma mensalmente, que custa aproximadamente 17 mil reais por mês. Imagine se esse senhor, um médico, ele não tivesse um bom plano médico e não tivesse também recursos financeiros para comprar o seu remédio. E você sabe que na velhice tudo pode acontecer. Recentemente, eu trabalhei para uma grande empresa, como trabalho até hoje. Sou amigo de seu presidente há 35 anos. E na última semana, ele estava comemorando o Natal em sua organização. Ele correu para um ambulatório médico. E lá o médico diagnosticou, é o começo de um infarto. Imediatamente ele foi levado para o Hospital Albert Einstein, um dos melhores da América Latina. E mesmo assim, ele quase não resistiu à intervenção médica que foi feita. Imagine só, se ele não tivesse esses recursos financeiros, se ele não tivesse o amparo do dinheiro, fatalmente teria morrido, e morrido com grande imediatamente. Então, daí porque eu sugiro a você, tenha um bom plano médico, mas também não esqueça de fazer uma reserva financeira. Quinto, planeje o que você vai fazer com o seu tempo. Por quê? Porque agora você é o senhor do seu tempo. Você agora é quem vai dizer o que você vai fazer com as 24 horas que Deus lhe deu. A empresa não vai dizer para você quanto tempo você precisa ficar nela, quanto tempo você tem de gastar em determinados projetos, etc, etc, etc. Você agora é o senhor de seu tempo. E Deus, como você sabe, deu a todos nós apenas 24 horas. 24 horas para o Trump, 24 horas para o Michel Temer, 24 horas para mim, 24 horas para você, 24 horas para o seu colega, para a sua esposa, para os seus filhos, todos nós. E como já disse em clipe anterior, nós não multiplicamos o tempo, nós não somamos o tempo, nós não dividimos o tempo, nós não compramos o tempo, nós não armazenamos o tempo. Portanto, é mister que você cuide de seu tempo, da administração do seu tempo. Até porque, segundo a sabedoria cristã e a sabedoria judaica, é aqui onde Deus vai lhe pegar. Porque Deus deu 24 horas para você maximizá-lo e fazer o melhor que você pode de sua vida. Na aposentadoria, você vai ter essa oportunidade. Daí porque é muito importante que você planeje o seu tempo com sabedoria, com bom raciocínio, com perspicácia, de tal maneira que ele possa lhe render muitos frutos. O sexto, mantenha-se ocupado. Você diz, mas Gutenberg, eu deixei a empresa, eu deixei a organização para descansar.
você vai descobrir em pouco tempo que você poderá ficar diante de uma televisão durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, um tempo inútil. E como disse o presidente da CBN norte-americana, a televisão foi feita para pessoas preguiçosas, para pessoas que não têm coisa melhor a fazer e para pessoas medíocres. E você, tenho certeza, não é medíocre? Você sabe o que você tem de fazer. Daí porque eu sugiro que você use o seu tempo para fazer algo de positivo, algo de bom. Visitar um asilo, visitar um hospital, conversar com doentes, fazer um trabalho voluntário, ensinar essa população carente, ajudar este país a ir para a frente de alguma forma, ensinar numa faculdade, escrever um livro, escrever artigos, cuidar de jardins, de tal maneira que o seu tempo seja um tempo que o beneficie e que beneficie também a sociedade. 7º ponto, amplie sua rede de relacionamento. Você sabe que, à medida em que vamos envelhecendo, os nossos amigos vão morrendo. Eu, particularmente, estou agora com 72 anos. E nos últimos 10 anos, já perdi cerca de mais de 30 amigos, companheiros, que nos reuníamos com frequência para trocar ideias, para conversarmos, para falarmos de política e de tantos outros assuntos. Nessa ocasião, você tem de ser capaz de renovar, de criar novos relacionamentos, de tal forma que você não seja uma pessoa solitária. As mulheres naturalmente têm mais facilidade de fazer amigo do que nós homens. Daí porque é tão importante você manter uma boa rede de relacionamento e ampliá-la todos os dias. 8. Cultive uma atitude positiva e também fuja do estresse. Eu, particularmente, já li mais de 60 livros sobre este assunto. Desde o livro A Brevidade de Vida, O Saber Envelhecer de Cícero, eu venho estudando ao longo de vários anos este assunto, até porque trabalho com ele, aconselhando executivos para a aposentadoria. E eu aprendi, por meio de conversas, das minhas leituras e de pesquisas feitas por inúmeras organizações, que uma atitude positiva, ela ajuda a você viver longamente. Por quê? Você não guarda rancor, você não guarda mágoa, você não guarda ódio, você não guarda ressentimentos. E você também não olha para o passado. É muito comum nos dias atuais olharmos para o passado e dizer: os anos anteriores àqueles em que vivemos foram muito melhores do que o presente. É mentira, é falsa essa observação. Até mesmo Salomão, há quase 3.000 anos atrás, o grande sábio judeu, dizia que nós nunca deveríamos dizer que o tempo passado fora melhor do que os dias atuais. Hoje, nós podemos chegar a viver até talvez há 150 anos, 200 anos, com o avanço da medicina, da biogenética, da inteligência artificial e de tantos outros instrumentos que foram criados para tornar a nossa vida mais longeva, mais feliz, mais saudável. 9. Mantenha-se curioso. Quando eu uso essa expressão, mantenha-se curioso, eu quero sugerir para você o seguinte: estude todos os dias. Todos os dias, não deixe de estudar, de ler os jornais, de ver um bom programa, um bom documentário, um bom programa de televisão, conversar com seus amigos, fazer uma viagem anual para qualquer parte que você lhe interesse. Mas eu fiz de propósito isso aqui. Eu vou lhe recomendar uma coisa que eu sempre faço. Eu sugiro que você dedique pelo menos entre meia hora e 1 hora de leitura todos os dias. Escolhi até mesmo a propósito uma série de livros que vou sugerir para você. O primeiro deles é este livro aqui, Deus em Questão. C.S. Lewis e Freud debatem Deus
amor, sexo e o sentido da vida. Um outro recente, Obrigado pelo Atraso, um guia otimista para sobreviver em um mundo cada vez mais veloz, do jornalista Thomas Friedman. Um outro livro excepcional que eu acabei de ler é este aqui, Homus Dei. E como você vê, quando eu leio, eu marco tudo, eu faço anotações de tal forma que eu mantenha na minha memória aquilo que eu li. Esse livro é um livro que eu recomendo que você leia. Existe um outro que saiu recentemente, este eu ganhei de presente ontem, mas eu li a versão em inglês, que é A Vida, a Biografia de Leonardo da Vinci. Esse livro é excepcional e ele vai ocupar as suas horas. Um outro livro que eu sugiro também, eu particularmente que gosto muito de estudar teologia e religiões, é esse aqui, História das Crenças e das Ideias Religiosas. São 2 volumes e você vai ter uma percepção, uma visão, desde os dias de Gautama Buda ao triunfo do cristianismo. E, por último, eu poderia ficar aqui horas e horas recitando livros para a sua leitura, é este aqui, esta coleção, esta obra completa de Leon Tolstói. Eu garanto que você vai se tornar uma sumidade em termos de conhecimento. E eu me inspiro até mesmo na biografia que sugeri para vocês do Leonardo da Vinci. O homem que tinha conhecimento os mais variados possíveis. Era um artista, era um engenheiro. Ele era tudo. Ele conhecia o corpo humano em detalhes. E é interessante que isto vai fazer de você, ou vai fazer de você, uma pessoa super interessante no ocaso da sua vida. Mantenha-se curioso, faça perguntas, questione, critique, compare, porque é isso que vai fazer a sua mente se renovar e os seus neurônios se manterem sempre ligados. Por último, fortaleça ainda mais os laços familiares. Eu tenho visto muitos aposentados se divorciando, por uma ou outra razão. E, em geral, esses aposentados querem sempre casar com menininhas. Eu não tenho nada com quem quer casar, mas eu acho que nós deveríamos saber o nosso próprio tempo. O tempo de criança, viver intensamente. O tempo de juventude, vivê-la intensamente. O tempo da maturidade humana, viver intensamente. Mas quando chegamos à velhice, nós temos de ser pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes e também pessoas mais comprometidas com a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Até porque um lar bem constituído é um verdadeiro ninho que nos abriga todas as noites. Aqui na minha frente, na frente do meu edifício, tem uma árvore gigantesca, lindíssima. E todos os anos, quando as aves, os pássaros se aproximam, no final da tarde é um cântico belíssimo. No dia seguinte, elas saem em grande revoada. E aí, no final da tarde, elas voltam trazendo alimento para os seus filhotes. Isso me faz pensar, isso me faz refletir sobre a importância do lar. Nós precisamos ter um lar. Nós precisamos ter alguém que nos ame, que nos ampare, que nos encoraje e que cuide de nós. E isto é uma atividade recíproca. Daí porque, vou repetir, fortaleça mais, ainda mais, os seus laços familiares. Porque uma vez esses laços fortalecidos, você poderá evitar o estresse do dia a dia, o estresse provocado pela discórdia, pela crítica. E dentro dessa perspectiva, respeite o espaço do seu cônjuge. Não seja crítico. E lembre-se sempre que ao voltar para a sua casa, você precisa tirar a farda de executivo e viver uma vida comum, saudável entre homem e mulher. Naturalmente que esse é um assunto muito interessante de ser estudado, como eu já falei, eu estudo há muitos anos e agora estou escrevendo uma série de artigos sobre este mesmo assunto.
Acredito que deve chegar em torno de 18 a 20 artigos. Eu gostaria de terminar esta série de artigos até meados ou final de março. E eu sugiro que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e veja, leia esses artigos, reflita sobre eles. Mande para aquelas pessoas que são mais velhas do que você, para aquelas pessoas que estão pensando na aposentadoria ou naquelas outras também que já se aposentaram. Eu acredito que você vai se beneficiar tremendamente. E se você gostar dos meus trabalhos, mande-me uma carta dizendo o que você aprendeu e o que você vai fazer de diferente. Eu quero dizer para você que em você, se você me enviar um e-mail, eu responderei com o maior prazer da minha vida, porque o meu objetivo de vida é servir você, é servir a sua carreira, é deixar um rastro de bondade, de dignidade, de conhecimento, de curiosidade. Na verdade, como eu sempre digo, e peço a Deus sempre, que Ele me dê luz suficiente para que eu possa iluminar o caminho daquelas pessoas com as quais eu convivo, com as quais eu trabalho e com as quais eu oriento todos os dias nos escritórios da Gutenberg Consultores. Não existe paixão maior para mim do que essa. Portanto, me escreva. Eu agora quero agradecer pelo seu tempo, quero agradecer pela sua paciência, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana com um novo assunto para a sua consideração. Muito obrigado a você mais uma vez, e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.